Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo tá por aí? Quem puder abrir suas câmeras, seu áudio. Hoje, no nosso último encontro, a gente precisou começar um pouquinho mais cedo, por conta da agenda da nossa palestrante de hoje. Mas eu conto muito com a participação de todos. É o nosso último encontro coletivo. Estamos chegando na reta final. Dizer para vocês que eu desejo, né, que vocês aproveitem muito a nossa aula de hoje de pitch, tirem as dúvidas de vocês. Eu sei que agora vocês estão tudo quietinho, mas depois quando ela começar a falar, vai desenrolar o negócio. Ontem o pessoal também estava tímido lá no Piauí, todo mundo câmera fechada, e do meio para o fim todo mundo foi se soltando. Mas o que eu desejo para vocês é isso. Quando for 6h30, eu disponibilizo a lista de frequência, tá? No chat. E o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem estar mandando. Eu não vou me prolongar muito, porque a gente já está no timing aqui do tempo, mas seja muito bem-vinda, Tayane, de novo. Ai, Deus, hoje eu me enrolei. Mas ela vai se apresentar direitinho Gente, para vocês. vocês estão me ouvindo bem, tá, Catrina? Tô lhe ouvindo. Estão Todo mundo ouvindo? tá Ontem, ouvindo? Pessoal, mandar um joinha, mãozinha. o meu Pronto, notebook tô lhe estava ouvindo. falhando, não estava funcionando o áudio, aí eu estava fazendo pelo computador para poder usar a câmera e compartilhar a tela, e estava entrando no celular para pegar o áudio. Aí hoje não funcionou a câmera, e o áudio voltou a funcionar. Então, assim, tá meio Eita, Deus. bipolar, mas vamos lá, sempre dá certo. As adversidades Vamos, da vida. a gente vai se adaptando. Tecnologia, eu falo que tem vontade própria, ela também cansa. E aí já é quinta-feira, né, gente? Tá todo mundo cansado, a tecnologia também cansa. E aí a gente vai lidando com o processo delas e tudo bem. Boa tarde, quase boa noite a todos, todas e todos vocês. Espero que estejam bem e animados para essa última aula, né? É sempre, para mim, pelo menos, a cada fim de programa de aceleração, é quase que aquele respiro que vem assim, meu Deus, mais um objetivo cumprido, uma meta que foi em frente, e a cada programa, a cada trajetória, a cada meta, a gente vai se fortalecendo, renovando os nossos vínculos e também o nosso aprendizado. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar o nosso papo de hoje, que é sobre pitch. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar a câmera só para eu botar no modo de apresentação e já volto a colocar vocês para me enxergar. Então, oi, gente. Oficialmente, o meu nome é Tayane Belchior. Eu sou CEO da 3B Delas. A 3B Delas é uma aceleradora de negócios femininos que tem o intuito de acelerar e digitalizar micro e pequenas empreendedoras, principalmente em situação de vulnerabilidade. E a gente faz isso atuando em 3 frentes diferentes, que é a frente de educação empreendedora, através do nosso programa de aceleração Acelera Meio Mulher, através do letramento digital, através da nossa plataforma, que é o 3B Shop, o primeiro marketplace escola do mercado, e através do empoderamento de comunidades, que é onde a gente auxilia municípios a estruturarem, fomentarem e impulsionarem redes de empreendedorismo feminino. E esse foi o meu pitch de 30 segundos. Já começamos aqui entendendo que cada situação, cada contexto, cada tempo tem um modelo de pitch diferente que a gente precisa aplicar. E hoje a gente vai aprender um pouquinho como construir, o que é importante para a gente conseguir ter um bom pitch, para a gente conseguir ter uma boa apresentação, tá? Eu, junto à 3B, faz 6 anos que eu estou nessa vida de startupeira, de empreendedora. É um caminho árduo, não é um caminho fácil, é um caminho que precisa de muita resiliência, muita disciplina, um aprendizado constante que você nunca está pronto, né? Então, existem alguns fatores que auxiliam a gente a tentar se preparar para não perder as oportunidades que a gente vai encontrando. Mas trabalhem esse autoacolhimento de entender que não, a gente nunca está pronto, a gente vive num mundo em que cada dia que passa é uma novidade, é algo diferente, e a gente precisa criar essa habilidade de ir se adaptando.
né? E com as nossas apresentações, com o nosso negócio, com a nossa startup, não é diferente. Então, à frente da 3B, eu já devo ter feito mais de 100 pitches diferentes, com diferentes intuitos para diferentes públicos, né? Já participamos de 9 programas de aceleração diferentes, inclusive o Startup MBA em 2022, onde a gente prototipou a nossa tecnologia, e demos passos importantes no desenvolvimento do negócio, do crescimento do negócio, né? E, além disso, de diversas competições, a gente costuma dizer que a gente não perde oportunidade, tem um palco e microfone, e alguém abre, a gente vai para poder falar do 3D, porque é assim que a gente vai se conectando. Então, a ideia de ter um pitch estruturado é para trazer para a gente a noção de que em qualquer lugar que você esteja pode estar o investidor da sua vida. Né? Muita gente fala do amor da vida, eu falo do investidor da sua vida, do cliente da sua vida, que vai trazer ali a abertura de porta para você dar o próximo passo que você está buscando. Então, para defender aquilo que a gente acredita, que a gente trabalha, que a gente constrói, a gente tem que estar pronto o tempo todo. E aí algumas coisas são bastante importantes da gente observar para que a gente consiga se sentir realmente sempre prontos e prontas. E aí, antes de começar, eu queria ouvir um pouquinho vocês, e aí quem quiser abrir o microfone, ou quem quiser colocar no chat, se sentir um pouco mais confortável, qual que é o nível de vocês quando eu falo de pitches e apresentações? Quem que já está nesse ecossistema maravilhoso de ser startupeiro, já tem 1 ano, 2 anos, já fez outros pitches, já fez outros programas de aceleração, então está acostumado com, né, com a estrutura, com o desafio. Quem que é marinheiro de primeira viagem, que Startup NI é o primeiro programa. Queria ouvir um pouquinho vocês para poder dar uma nivelada e entender um pouco o nível de dificuldade, o nível de estruturação. Gente, um de cada vez, tá? Fala todo mundo junto, não, que eu não consigo entender. Bora, meu povo, vocês estão comigo? Matheus Barbosa, o NE foi o primeiro programa e o primeiro pitch. Massa, Matheus. Quem mais? Quem mais? Cadê? Pode ligar no microfone também, gente. Marina. Oi, Marina. Tudo bem, Tayane? Meu nome é Marina, eu sou educadora financeira, especialista em finanças para mulheres, e eu tenho uma plataforma que antes de entrar no Startup NE, eu vendia só para pessoas físicas, mas agora eu também quero implementar nas empresas como benefício para os colaboradores terem educação financeira. Nossa, que legal. E o Startup NS é o primeiro programa de aceleração? Você já está na Primeiro programa. Massa. Então, é a primeira vez que você está lidando com esse ecossistema de fazer pitch, de desafios, de conseguir estruturar roteiro para esse tipo de objetivo. Isso, primeira vez. Massa, muito bem-vinda. Obrigada. Aqui na Brasa, nós temos alguma experiência, saímos no Pequenas Empresas do Grande Negócio como uma das 100 startups mais promissoras do Brasil. Nossa, arrasou! Parabéns! Pequenas Empresas do Grande Negócio é um grande portal. E aí é um tipo de pitch, sim, né? A gente precisa se preparar para estar ali na gravação, na captação das informações e entender o objetivo de estar aparecendo ali no programa. A 3D saiu no Pequenas Empresas do Grande Negócio esse ano, no mês de março, como uma das startups de mulheres, em alusão ao mês das mulheres ali, e é uma porta muito grande de visibilidade. Então, que massa, parabéns. E sim, é um grande pitch e, né, exige muita inteligência emocional na construção, porque é uma visibilidade muito grande. Juan trazendo Startup NE, foi meu primeiro programa de aceleração, massa. O Matheus tinha lido o Janson também, né? Primeiro programa, mas já havia feito apresentação de pitch em alguns eventos. Então, vejo que a gente tem um público bastante misto aqui, né, galera? A gente tem gente que está chegando no ecossistema agora, tem gente que já tem um tempo de estrada, aí, um pouco mais de experiência. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois perfis. O que acontece? Cada um dos perfis, para quem é iniciante, para quem já está no rolê há algum tempo, tem desafios diferentes. Então, eu costumo dizer, né, eu estou dentro desse ecossistema faz 6 anos, e aí um desafio para quem já está na estrada é a conexão. O que acontece? O empreendedor que ele começa, a gente quando desenha, quando prototipa, quando está ali na fase do MVP, o empreendedor ele tem uma máxima energia, porque ele está no começo do desenho
daquilo que pode se tornar o sonho da vida dele, ou aquilo que já é o sonho da vida dele. Então, toda a energia, toda a força, toda a coragem ainda está ali, ó, estruturada, 100%, está no começo do caminho, e sabe que a luta é longa e que vem pela frente. Então, quem é marinheiro de primeira viagem, que está nos primeiros programas, entrando dentro desse ecossistema agora, vem com toda a força. Por isso que não é raro a gente, em competições de pitch, muitas vezes ver os empreendedores que estão iniciando tomarem mais destaque do que empreendedores que já estão na estrada. Porque a gente que está na estrada, muitas vezes, se deixa se envolver ali pela energia do processo, pela energia do dia a dia, pela energia da rotina de empreender. E, gente, ter uma startup, empreender na área de inovação e tecnologia, não é fácil, né? Empreender no Brasil já não é fácil. Empreender na área de inovação e tecnologia é um pouco mais difícil, porque tem mais desafios. Quando a gente fala de fazer isso gerando um impacto, né, como é o caso da 3D, nós somos uma startup de impacto social, vira quase uma utopia. E aí são muitos desafios. Para a gente que está no Norte e no Nordeste, ainda tem mais um degrau que as pessoas ainda não entendem nacionalmente, internacionalmente. A gente está começando a dar nossa carteirada agora, e isso é muito importante, por isso que é extremamente importante que vocês, né, que saiam do Startup NE, se inscrevam no máximo de coisas possíveis. Deem o máximo de pitches possíveis por aí, para a gente conseguir mostrar que o Norte e o Nordeste é muito mais que turismo, que a gente tem inovação, tecnologia, mentes brilhantes, soluções inovadoras que podem ser aplicadas e escaladas para todo o Brasil e, quiçá, mundo. A gente precisa mostrar essa força. E a gente mostra essa força usando a nossa comunicação. Por isso que essa aula de hoje não é uma aula para um pitch específico, é uma aula para vida. É uma aula para que você consiga se sentir preparada, dar um pitch num microfone aberto, a dar um pitch num grande evento, a dar um pitch numa mesa de boteco, num almoço de negócios. Tudo isso é pitch. E aí a gente entende qual pitch fazer, dependendo desse contexto, de quais os objetivos, né? Mas a gente que está na luta, muitas vezes a gente vai perdendo essa força do brilho, da energia que se imprime nesse pitch, nesse, sabe, nesse apresentar, nesse defender com corpo, alma e coração. E é importante essa conexão, quando a gente fala de diferentes momentos da startup, para que a gente possa se reconectar com isso. Então, para quem está começando a entender que sim, o rolê é insano, né? Startup em começo de estrada vai trabalhar muito, vai se entregar muito, às vezes com pouco ou nada de recurso financeiro. 3B começou em 2019. Primeiro salário que eu fui receber real da 3B, de falar assim, não, conseguimos tirar a Tayane de todos os outros freelas e trabalhos e ficar aqui, não mais part-time, mas full-time na operação da 3B. De 2019, isso foi acontecer no começo de 2023, gente. E foi só começo de 2024 que eu consegui trazer a minha sócia para ficar full-time. Então, desde 2024, finalizando 2025, faz 2 anos que a gente alcançou um break-even e consegue aí manter o crescimento da nossa startup. Então, o caminho não é fácil, né? Mas quando a gente está começando esse processo, é legal trocar com quem já está na estrada e está conseguindo, passinho por passinho, sobreviver. E a gente que já está na estrada, é legal se reconectar com a força de quem está começando. Porque quando a gente vai para cima de um palco, pega um microfone, é essa energia. A gente tem que lembrar desse porquê. A gente tem que lembrar dessa energia para conseguir fazer um pitch com qualidade, tá? E aí hoje a gente vai falar de diversos quesitos. Sei que tem muita gente que... Eu começo muito falando sobre a parte de estruturação mental, de inteligência emocional, de algumas técnicas e algumas coisas que são importantes. Tem gente, ai meu Deus do céu, eu só queria saber como que faz esse negócio, qual que é o roteiro, quantos slides, mas não existe a possibilidade de você conseguir fazer uma boa apresentação se você não começar por você e pelo seu próprio equilíbrio, por habilidades que são muito mais comportamentais, né, de um controle mental para conseguir lidar com todos os intervenientes, do que simplesmente conseguir trabalhar um roteiro e decorar um texto. E isso é uma coisa que eu vou tocar muito vocês hoje aqui para que a gente possa entender, tá? Então, o que é pitch, né? A cantora será também, mas é sobre isso que a gente vai falar. Qual é o pitch que a gente quer entender hoje? É o pitch do significado próprio, né? Que é arremesso? Não. Hoje a gente vai falar do elevator pitch, que é onde começa esse conceito de pitch, mas hoje não só ele existe.
Hoje a gente tem modelos de pitch com objetivos e tempos diferentes, e a gente precisa entender essa pluralidade para sempre estar preparado e nunca perder a oportunidade. Mas começando por esse, que é o mais famoso dentro do ecossistema de startups, todo mundo já deve ter ouvido falar, o elevator pitch parte desse conceito do pitch de elevador. Então, essa ideia de estar sempre pronto com a resposta na ponta da língua. Eu pergunto para vocês, se vocês encontrassem o maior ídolo de sonhos de vocês dentro de um elevador, o que é que você diria? Como é que você se comportaria? Eu tive a oportunidade uma vez de acontecer exatamente isso. Eu encontrei um cantor que eu gostava muito em um hotel, estava em São Paulo, num evento, e eu entrei no elevador, e aí ele, sabe aquela cena de filme? O elevador está fechando, uma pessoa bota a mão e entra, e aí entra um cantor que eu adoro, e eu olhei, e eu travei. Eu não consegui me mexer, eu não consegui abrir a boca. Aí outra pessoa entrou no elevador, falou, meu Deus, é você, posso tirar uma foto? Foi, tirou uma foto, desceu no outro andar e ele desceu. Eu só consegui movimentar o meu corpo quando ele saiu. E aí eu perdi uma oportunidade de tirar uma foto ali, né, com uma pessoa que eu gostava muito, que eu admirava muito o trabalho. Isso tem certa relevância para o nosso emocional, quando a gente curte muito alguém. Mas e quando eu estou falando de encontrar um investidor dentro de um evento, ali no meio da muvuca, numa área distante, você olha de longe, você reconhece, sabe que é um investidor que tem uma tese que realmente combina com o seu negócio, a pessoa que você já namora, já observa, você fala, nossa, quando eu crescer é dentro do portfólio dele, se eu precisar de dinheiro, é o dinheiro dele que eu quero, porque eu sei que é um dinheiro que tem alinhamento de propósito. Vocês também estão preparados? A gente precisa estar preparado, porque ao contrário do ídolo, que a gente perde a oportunidade de uma foto, se a gente perde uma oportunidade de estar com, né, de conseguir acessar um investidor, alguém que pode abrir essas portas, é de dinheiro que eu estou falando, é do crescimento. E aí, muitas vezes, é a virada de chave que seu negócio precisava para se tornar o negócio da sua vida. Então, a gente precisa estar preparado para todas essas situações. E aí, esse workshop aqui, ele vai ser dividido em 2 momentos, tá? O primeiro momento que a gente vai falar sobre o sentir, e depois a gente vai para o pensar. Qual que é a diferença dessas duas coisas? E é muito importante que vocês entendam. O nosso corpo, eu sou psicóloga de formação, tá, gente? E já faz uns 4 anos que eu venho recorrentemente num processo de autoconhecimento para que eu possa entender, sobretudo, essas diferenças. A gente tem hoje uma estrutura física que divide as nossas respostas e comportamentos dentro dessas 2 estruturas grandes, que é o pensar e o sentir. Então, quando eu falo sobre o pensar, é aquilo que eu consigo sentar, planejar, organizar, estruturar, e está dentro da minha cabeça de uma forma que eu sei, né? Eu treinei, eu sei, as informações estão todas ali, eu sei responder todas as perguntas do meu negócio. Mas existe também um outro padrão de resposta que ela não é racional e cerebral, que é o sentir. Então, por muitas vezes, você consegue estruturar e preparar todo o seu pensar, na hora que você precisa estar ali pronto para poder devolver, trazer isso, o seu sentir, ele te derruba. Então, entre pensar e sentir, o que é mais importante? O mais importante é, sim, o sentir. Porque não adianta nada uma jornada de estruturação, treino e ensaio, se você não aprender a controlar e a lidar com a sua própria emoção, com a sua própria mente, com as suas questões de ansiedade, medo, timidez. E aí, o trabalho mental, ele se torna muito mais eficaz para que você consiga moderar todas as sensações e estar sempre pronto. E a gente vai começar falando um pouquinho disso. E aí eu pergunto para vocês, o que pode levar uma pessoa a travar e perder a oportunidade da sua vida? Aqui eu trouxe os critérios que são mais recorrentes, lógico que isso é muito mais amplo, mas eu quero que vocês usem esses slides e essa fala para ir pensando em que acontece com vocês. Então, vão analisando e fazendo um processo de reflexão para o próprio sentir de vocês. Isso serve para quem está começando e para quem já está no caminho, tá? Existe uma palavra que chama glossofobia, que é o medo de falar em público. Eu queria que vocês reagissem aí, mandam um coraçãozinho, um joinha, as pessoas que hoje têm medo de falar em público. Mesmo que já estejam na estrada, são pessoas que
isso continua sendo um desafio. Fala, cara, Tayane, eu vou lá e faço. Eu não tenho escolha, porque preciso fazer. Mas ainda é muito difícil para mim. Não é uma coisa que surge como algo natural, que eu vou lá e faço tranquilamente. Não, eu travo. Mas aí eu respiro, vou lá e faço. Né? Tem muita gente que tem esse medo. E é tanta gente que eu descobri através de pesquisas que o medo de falar em público, gente, é maior que o medo de morrer. Vocês têm base num trem desse? Como assim o medo de falar em público é maior que o medo de morrer? Isso é um estudo que foi publicado num jornal britânico, relevante, não é, Valéria? E aí as pessoas entrevistadas, elas trouxeram o argumento de que morrer, morreu, né? Morrer, morreu. Tem medo de morrer, beleza, não quero morrer, mas morrer, morreu. Falar em público, você não morreu depois. Você vai permanecer vivo para escutar a coisa que as pessoas mais têm pavor, muitas vezes, que é o feedback. É o retorno. É aquela pergunta do será que eu fui claro, será que eu não fui? Será que gostaram, será que não? Será que fez sentido, será que não? Então, hoje, nós, como seres humanos, temos muito medo de julgamento. Muito, muito medo de julgamento. E quando a gente fala de apresentações de negócio, esse medo pode ser ainda maior, porque você está levando ali o negócio para a sua vida. Só que a gente precisa fazer alguns trabalhos mentais, realmente, para conseguir entender que cada feedback, mesmo que não seja aquilo que a gente quer ouvir, é um ponto de colaboração para a sua ascensão. Então, eu sempre digo que dentro dessas mais de 100 apresentações que eu já fiz, onde eu não aprendi. E eu aprendi a abrir mesmo, sabe, o ouvido, para que as pessoas pudessem falar para mim o que eu podia melhorar. Mas eu tentava escutar no começo, né, me doía, porque eu tinha me dedicado, tinha me treinado, isso, aquilo, e aí as pessoas falavam assim, olha, pode melhorar aqui, ali, ali. Eu falava, poxa vida, eu me dediquei tanto e ainda tem tudo isso para melhorar. Quando eu saí desse lugar de quem fala o poxa vida e fica ali, né, no lugar da coitada, e aí eu pegava e anotava tudo isso que eu escutava e falava assim, vou trabalhar isso aqui agora. E era isso que eu ia treinar. A qualidade do meu pitch, das minhas apresentações, aumentou exponencialmente. E aí eu consegui começar a mudar esses feedbacks. Então, sejam sinceros com vocês diante daquilo que vocês escutam. Lógico que a gente não leva todos os feedbacks para dentro, né, para poder trabalhar, porque tem gente que vai escutar que simplesmente não está alinhada com o seu propósito e está tudo bem. Não vai fazer sentido para elas e está tudo bem. A própria vida, o universo faz esse filtro de manter próximo as pessoas que fazem sentido para te impulsionar. Então, escutem tudo de todo mundo, mas escutem com atenção para que vocês consigam carregar aquilo que faz vocês melhorarem. E uma coisa que eu tenho comigo é, se eu não fui claro o suficiente para as pessoas que estão me ouvindo entenderem, nunca é problema delas, sempre é problema meu. É a minha clareza que precisa melhorar. E aí é esse estudo do público, de quem te escuta, de como falar, de qual é a linguagem. O mesmo pitch pode ser falado de diversas maneiras diferentes, usando linguagens diferentes a partir do público que te escuta, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui alguns motivos mesmo. Quais são esses motivos que levam a gente muitas vezes a surtar, a pirar para fazer uma apresentação, tá? Então vamos passar aí pela falta de autoconfiança, pela falta de confiança, despreparo, ansiedade e desespero. Vamos tentar entender cada um deles, começando pela autoconfiança. Né? A autoconfiança se refere, gente, à convicção, à energia que uma pessoa tem quando defende uma coisa, uma pauta, um negócio, um projeto. É um termo que é muito usado na literatura terapêutica e muitas vezes é confundido com autoestima, usado como sinônimo de autoestima ou autoaceitação. Mas a autoconfiança que a gente traz aqui quando eu falo de apresentação você hoje consegue imprimir a força do que você sente quando você pensa em tudo que você está construindo. Você consegue mostrar para os outros o brilho nos olhos que você tem com o seu negócio, com o seu propósito. Você entende o seu porquê. Por que você está criando isso que você está criando? Por que você está lutando tanto para fazer esse negócio dar certo? Por que você passou meses sendo acelerado aqui para poder dar os próximos passos? A maioria das pessoas que empreendem hoje não é só sobre dinheiro, é sobre dinheiro também, e isso é importante. Mas se fosse sobre dinheiro, por dinheiro, existem caminhos que são mais fáceis que empreender.
Por que você escolheu esse caminho? O que é que grita dentro de você para você estar onde você está? Então, autoconfiança é quando a gente se veste dessa energia. Eu costumo dizer que eu sou laranja, aqui meu, ó, da cabeça aos pés, e que a 3D, ela está na minha cabeça. Hoje eu sou capaz de responder qualquer pergunta sobre o meu negócio, dentro de todas as áreas, mesmo as que não estão sobre o meu domínio, porque eu tenho a 3D na cabeça, no coração, em cada célula do meu corpo. Então, quando eu falo da 3D, eu falo com essa energia, que quem nunca ouviu falar vai sair apaixonado, porque eu sou apaixonado. E não tem como quem me escuta falando do meu negócio não sentir o tanto que eu acredito, o tanto que eu me dedico, o tanto que a minha energia está presente nisso. Isso é autoconfiança. E aí eu pergunto para você, você se veste do seu negócio, da cabeça aos pés, no sentido de ter essa energia impressa em todas as células do seu corpo, para passar essa autoconfiança em quem está te ouvindo? Porque quando a gente vai fazer um pitch para investidor, por exemplo, 70% é sobre o empreendedor que está na frente dele, é sobre o time, é sobre as pessoas, 30% é sobre o negócio. Porque o negócio ele tem capacidade técnica de fazer arestas, de trazer pivotagens, mas o empreendedor precisa ser apaixonado, e sobretudo pelo problema, para conseguir pivotar essa solução, quantas vezes forem necessárias até conseguir alcançar o impacto que almeja. Então, reflitam e pensem sobre essa energia, sobre essa autoconfiança, para que vocês possam se conectar de novo com isso e ir para os próximos pitches vestidos da energia do negócio de vocês, da cabeça aos pés. Não é só a cabeça e a boca que fala, o nosso corpo fala o tempo todo, e a forma como a gente fala também. Então, vistam-se para que isso possa reverberar e as pessoas entenderem que essa autoconfiança está presente, ok? Segundo ponto que eu trago é a questão da postura. Tem gente que consegue entender muito bem o que faz, mas deixa esses fatores emocionais influenciarem tanto que a pessoa murcha. Então, não adianta ter um negócio incrível, um pitch decorado, memorizado ali, se você não consegue se colocar em cima do palco. Isso é treino, gente. Às vezes a gente começa ali, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thay, eu vim aqui falar da 3D para vocês. E depois, ao ponto em que você vai se vestindo, vai trabalhando essa autoconfiança, você consegue fazer que isso seja reverberado no seu corpo, para conseguir trabalhar e falar com uma postura, porque o corpo fala. A gente está falando aqui do sentir, quem sente é corpo. Cabeça pensa, corpo sente. E a postura vai mostrar aquilo que você está sentindo. Então, fale para a sua cabeça 30 vezes que aquele é o seu dia, que você vai arrasar, que aquele lugar é seu por merecimento, que você vai ter a atenção das pessoas, para que o seu corpo consiga sentir essa energia e você vai entrar com essa postura de quem é dono daquele lugar, daquele microfone, que está ali em cima para fazer com que todos te escutem. Não é só o pitch, não é só o texto. Quando eu falo de uma apresentação de impacto, tudo comunica. Tudo comunica. E a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Outra ferramenta que a gente tem para poder trabalhar a atenção das pessoas é a entonação. E aí ontem me perguntaram, quem tem uma péssima dicção? O fato de você entender que você tem uma... Eu tinha uma péssima dicção, gente. Eu falo extremamente rápido. E aí, hoje eu consigo falar com as palavras marcadas, porque eu comecei a trabalhar a minha entonação. E aí eu consigo me comunicar muito melhor, porque não adianta nada meu pitch ser lindo e emocionado se as pessoas não entenderem o que eu estou falando. Então, eu comecei a trabalhar esse conjunto de energia, postura e entonação, para conseguir manter as pessoas perto de mim, conectadas comigo. No online é muito mais difícil de entender se está dando certo, mas no presencial você consegue entender na hora que você olha para o seu público. Então, hoje, quando eu dou uma palestra, quando eu faço uma apresentação, para mim, isso serve para a Tayane, não é modelo, não é receita, mas eu não consigo mais fazer isso parada. Eu caminho, eu não dou palestra para um auditório, eu vou olhando para cada uma das pessoas.
Se eu sinto que eu estou perdendo a atenção das pessoas, eu reduzo o meu tom de voz. Porque aí, quem está ouvindo a minha voz em segundo plano, vai fazer o quê? Vai falar, uai, ela parou de falar e volta. E na hora que eu vejo que as pessoas voltaram a me observar, eu já aumento o meu tom, eu trago alguma palavra de impacto para poder puxar as pessoas de volta. Isso também é treino do corpo, é treino do comportamento em cima de um palco junto com um microfone. E aí a gente consegue ir trabalhando esses testes ao ponto em que a gente vai controlando a nossa inteligência emocional, de entender que a gente não vai nascer pronto, que por mais que você tente ser excelente, não é 100% das pessoas que vai aprovar, gostar, amar o que você está falando. Eu garanto que tem gente aqui comigo, com as câmeras desligadas, que não perdeu um segundo do que eu falei até agora, assim como deve ter gente no celular desde o começo da aula, e está tudo bem. Para algumas pessoas, esse aqui vai ser o melhor workshop de pitch que já viram na vida, para outras vai ser mais do mesmo, e está tudo bem. Está tudo bem. Hoje eu não desejo mais ser amada, contemplada e aplaudida por todos. Eu desejo que eu seja eu mesma, com a minha energia, e que as pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma energia se conectem comigo, que eu faça sentido. Por isso que eu falo, eu posso fazer uma palestra, um pitch, uma apresentação, uma roda de conversa para 5 pessoas, 10 ou 500. A minha energia é a mesma, porque eu aprendi a valorizar o poder de ser quem eu sou, independente do feedback. O feedback vem depois e eu faço as análises coerentes, né? Outro ponto que a gente precisa prestar atenção é a apresentação visual. E aí a apresentação visual tem 2 setores diferentes para a gente analisar. A primeira é, se eu tenho a oportunidade de trabalhar um slide, é muito importante que essa apresentação visual seja uma apresentação que impulsione a minha fala, que essa apresentação visual não vire um concorrente da minha fala. E aí, se eu tenho um slide cheio de texto e alguém tentar parar para ler, a minha fala vai estar em segundo plano, eu perco a atenção das pessoas. Então, o slide, gente, a apresentação, ele é um roteiro para você, apresentador, conseguir ter uma linha de raciocínio, e se algum minuto o seu corpo te trollar e você esquecer, o slide está ali para você se reconectar e conseguir se assentar. E para que o seu espectador consiga olhar para algo que represente a força da sua fala. Então, pelo amor de Deus, nada de slide com texto. Se fosse texto, você mandava projeto e pitch deck, sabe? Para que as pessoas pudessem pegar e ler. A intenção de uma apresentação visual não é deixar todo mundo lendo, é impulsionar a sua fala. Ele está ali para te ajudar e não para competir. E o outro quesito da apresentação visual é como você se apresenta. Então, eu admiro demais, por exemplo, o Murilo Gun. Eu vi o Murilo Gun uma vez dando uma palestra no Prefeitos do Futuro, que é um evento gigantesco da gestão pública, só com prefeito, senador, político, todo mundo de terno, gravata, e ele foi de bermuda, de tectel, chinela havaiana e coque. Incrível, eu achei. Por quê? Porque dentro do que ele é e da fala que ele defende, dos valores que ele tem, ele foi com uma apresentação visual adequada àquilo que ele é. E tudo bem. Então, a apresentação visual, quando eu falo da sua apresentação naquele momento, não é estar o tempo todo chique, não é a necessidade de estar de blazer, modelo executivo o tempo todo, mas é você tomar o cuidado para que a sua forma de vestir, de se comportar, de estar dentro dos lugares, consiga estar alinhada àquilo que você defende. Um exemplo, né, a marca da 3B é laranja, a gente tem as borboletas laranjas e roxas. Você nunca vai me ver, hoje meu guarda-roupa é laranja e roxo. Vocês estão me ouvindo? Veio uma ligação aqui no celular. Hoje a minha marca, ela é laranja e roxo. Espera aí, deixa eu só dar um... Estou dando aula. Então, hoje é o que eu visto. Eu fiz um investimento para eu conseguir vestir a minha marca. Isso é tão forte, gente, que as pessoas, quando elas veem coisas laranjas hoje, as minhas usuárias, as mulheres que eu atendo, elas me mandam foto. Se eu ganho presente, alguma coisa, lembranças dela, sempre vai ser laranja, sempre vai ter borboleta.
Então, pensem nisso para que vocês possam representar. Eu tenho mulheres que trabalham com produtos afro ou indígenas e que estão sempre cobertas e vestindo a marca, vestindo aquilo que representa os valores da marca e os valores delas, tá? Então, pensem muito bem como que vocês podem reforçar esses quesitos das apresentações visuais. E aí, para quem está começando, muitas vezes fala assim, cara, eu não tenho grana para contratar um design e eu não manjo, né, de design para fazer uma apresentação visual legal, tá? E o que eu faço? Gente, tecnologia está aí para isso. A gente tem o Canva, que tem 1.500 layouts diferentes, e você só vai montando e colocando lá. A gente tem o Gama, que é uma IA, você pega e constrói o roteiro do seu pitch, joga lá só o texto e ela vai te dar a apresentação visual. Então, hoje, não saber como fazer e não ter dinheiro não é mais desculpa. E como a gente está nesse ecossistema que traz soluções prontas e acessíveis o tempo todo, vocês não têm mais desculpa. Tá? Então, isso aqui é o mínimo. Ter uma apresentação visual bem elaborada, bonita, limpa, que represente aquilo que você traz, é o mínimo para um CEO, é um mínimo para um CEO que vai fazer uma apresentação sobre a sua empresa. Então, se liguem nisso para poder alinhar realmente. E aí tem um outro quesito que é confiança. Confiança é diferente de autoconfiança, minha gente. Vocês sabem qual que é a diferença? Autoconfiança é essa energia, é aquilo que eu falei. Confiança é acreditar no que está saindo da sua boca. Então, o quesito confiança, ele exige uma autorreflexão muito grande. E aí a pergunta que eu faço para vocês, quando eu falo de confiança, é essa aqui. Você usaria o que você oferece? Você seria a pessoa que, conhecendo seu negócio por dentro, investiria na sua própria empresa, se você estivesse do lado de fora e soubesse tudo que você sabe? Então, o quesito confiança é o quesito acreditar. É o quesito entender que existem desafios pela frente, entender a fase que você está, conseguir ser muito claro com as pessoas, no sentido de, pô, estou no processo de ideação, acabei de entrar no período de construção do MVP e não sair daqui, porque eu não tenho grana. Tem investidor para essa fase. Tem investidor para essa fase. Ou então, estou em operação, a tecnologia começou a rodar e deu um chabu gigantesco. Preciso de ajuda, porque eu já entendi que eu tenho mercado, mas a tecnologia não está indo. Tem investidor para essa fase. Só que você precisa ser muito claro, muito real. Você precisa fazer uma apresentação que mostre a verdade, porque tudo que sair da sua boca e você colocar num papel, minha gente, vai ter que ser comprovado se você conseguir uma boa conexão. Não tem essa de falar assim, não, lá na frente eu me viro. Não. Se algo não bater com aquilo que for apresentado, você perdeu seu tempo, o investidor também. Então, sejam claros, sejam pessoas que inspiram confiança e que confiam naquilo que estão falando, fazendo e apresentando, da maneira mais clara possível. E assim vocês vão conseguir construir através da fala de vocês. Vocês podem receber 30 não, mas quando vier é o sim certo, de quem sabe exatamente onde você está e o que você precisa para dar o próximo passo. E aí, quando você confia, quando você compraria, investiria no seu próprio negócio, isso gera aquela energia de autoconfiança que é transpassada para quem está ali realmente te ouvindo como espectador. O despreparo, e aí acreditem se quiser, despreparo é uma característica muito comum de quem já está na estrada, por conta daquele motivo que eu falei lá no começo. A gente já está tão cansado que algumas coisas a gente vai deixando de lado. E aí, existem momentos em que chegam oportunidades e a gente já está tão desconectado do propósito, tão imerso no operacional, que aí a gente precisa entregar essa energia e não tem. Então, a gente não pode deixar, a gente precisa estar sempre se lembrando do porquê, para poder retomar essa energia e não perder a oportunidade, tá? E aí, o que eu faço para conseguir me preparar? Como eu me torno uma pessoa preparada? Primeiro, eu planejo. E aí tem um professor de mestrado meu que ele fala assim, tem uma coisa que não tem como a gente trocar, chama horas bunda. Planejamento, bundinha na cadeira. Você vai parar e vai estudar o quê? O seu negócio, mas eu sei, não, você vai estudar para construir uma apresentação. Pitch é quebra-cabeça. Você vai sentar, você vai responder perguntas da melhor forma possível,
você vai gravar, você vai ver quanto tempo deu essa resposta, aí você vai ver que passou do tempo, aí você vai tentar entender como que eu posso falar essa informação de uma maneira mais curta e objetiva, aí você não vai conseguir, aí você vai parar para estudar o público. Fala, bom, esse público aqui, o que é essencial, ele ouvia isso, isso e aquilo, então eu vou tirar essa parte. Pitch é quebra-cabeça. Então, se você não conseguir fazer um planejamento, você não vai conseguir entregar a sua melhor versão. E aí, através desse planejamento, que vai montando esse 5W2H da sua apresentação, o que, porquê, quem, com quem você vai estar falando, né? Você vai passar para a construção de um roteiro. E aí, o roteiro do seu pitch precisa trazer esses quesitos de qual é o tempo que você tem para poder montar esse quebra-cabeça, quem vai te ouvir para escolher quais informações você vai transmitir. A gente vai falar disso já já, tá? E aí, planejamento realizado, roteiro criado, é teste, como tudo no mundo das startups. É parar a bundinha ali, horas bunda na cadeira, celular na mão, abre o gravador. Lê seu texto, lê tua entonação, respirando, vê quanto tempo dá, não deu, volta, refina o texto, muda o jeito de falar, alinha a sua postura, abre a boca, abre os pulmões para conseguir botar para fora com clareza, volta, refina de novo. É quebra-cabeça. Quem não passa por esse processo para conseguir fazer um pitch, não vai estar entregando a sua melhor versão. Vai estar sempre ali, nossa, podia ter feito mais. Nossa, eu gaguejei. Nossa, eu esqueci, eu pulei uma informação. Isso é muito comum. Mas a partir do momento em que a gente dá para essa tarefa a seriedade que ela tem, e entende que você pode ter 10 anos de estrada, o ensaio, o planejamento, a criação de roteiro e o estudo para fazer apresentações nunca vai ser suficiente para poder matar a sua ansiedade, tá? Então, fez o pitch, está refinando, achou como é a apresentação que você vai fazer, pronto, está com as informações certas, no tempo certo, não tem outro jeito, ensaia, gente. Ensaia, já tem na ponta da língua, ensaia de novo. É uma nova apresentação, ensaia de novo, se conecta de novo. Eu não consigo fazer uma nova apresentação, mesmo que seja o mesmo pitch que eu sempre dou. Ensaia, ensaia, ensaia. Porque quando você ensaia, você faz o seu pensar ir para o automático de saber cada palavra, cada vírgula, cada respiração, e isso acalma o seu sentir, o seu corpo, para que ele possa não te trollar lá naquela hora da apresentação. E aí, nesse ensaio, a gente consegue ir lidando com esses quesitos de ansiedade. Então, o que acontece, muita gente, galera? Tem muita gente que tenta combater a ansiedade na hora de fazer as apresentações. A ansiedade, ela é uma característica biológica, ela não vai sair. Eu já fiz tantas apresentações e as pessoas falam, nossa, você nem fica mais nervosa, né? Eu falo, aham, tá bom. Eu fico nervosa para dar aula aqui no Meet. Sempre me dá um frio na barriga, porque sempre vai ter o quesito. Tem outras pessoas me escutando, tem um julgamento que vai estar impresso dentro de cada exposição. Não, e aí é eu contar para minha cabeça que tudo bem. Eu estou indo lá para essa exposição, para receber esse julgamento, e que tudo bem. Não é 100% de amor que eu vou receber. E podem vir críticas e tudo bem. Eu vou aprender a ouvir as críticas e lidar com elas e usá-las ao meu favor para ir melhorando. Então, isso é um processo. E quando você para de rebater, começa a conversar, sentar com o seu medo na mesma mesa e falar assim, caramba, vou fazer uma apresentação para 100 pessoas, estou com medo. Com medo por quê? E se eu esquecer? Você vai parar, respirar e vai retomar de onde você conseguir. E se as pessoas não gostarem, tudo bem? As pessoas são diferentes de você e nem todo mundo vai gostar do seu conteúdo, da sua forma, da sua postura, da sua comunicação. Tudo bem. Quando você começa a dar para você mesmo e falar tudo bem, e se criticarem, ótimo, vou saber onde eu preciso melhorar para conseguir melhorar essa conexão. Então, quando a gente começa a falar para a gente, tudo bem, vou aproveitar o que vier, independente do que vier, tudo vai ser benéfico, a gente consegue entender que a ansiedade ela vai estar presente. E tudo bem. Então, hoje eu não combato mais a minha ansiedade. Mas eu entendo que o aperto no peito, o nó na garganta, muitas vezes é o meu corpo me contando que algo importante está para acontecer.
E aí eu vou, com o meu pensar, com a minha cabeça, falando, tudo bem. A gente está ansiosa porque é um momento importante, vai dar tudo certo. E aí existem técnicas, né? Técnicas de respiração, técnicas para você conseguir oxigenar seu cérebro, alongar seu corpo, que ajudam o seu corpo a entender que está tudo bem. E aí, gente, é estratégia. Você fica falando tudo bem, tudo bem, tudo bem, muitas vezes seu corpo não vai entender, mas se você para, respira pelo nariz, solta pela boca, o seu corpo vai respondendo. Porque você está ajudando quimicamente, o biológico a entender que está tudo bem. E aí, na hora que você subir, que você for fazer, se deixa absorver seu momento, dá o seu melhor dentro das suas possibilidades, do seu jeito. Ninguém melhor do que você para imprimir essa autoconfiança, para defender aquilo que você construiu. Não teria outra pessoa, Tayane, mas tem alguém que fala melhor que eu sobre o que você faz, sobre o que você sente quando você faz. Não, não tem. Então, se deixa absorver por isso, por essa energia. Você sabe o seu corre, o seu ralo, o quanto custa para você. Então, é você que vai conseguir transmitir. E, gente, uma dica de ouro, se afaste de estímulos negativos. O que acontece? O dia que eu tenho uma apresentação, evento, palestra, eu já falo lá em casa, falo para minha esposa, falo para minha filha, não quero saber da vida dos outros. Não quero problema, não quero briga porque a louça não lavaram, porque esqueceram de catar o cocô do cachorro, estou nem ligando para nada hoje. Hoje eu quero minha cabeça e minha energia. A não ser que alguém morra ou se acidente para ir para um hospital, vocês não me enchem o saco, porque hoje eu estou na minha vibe. É um dia que eu não assisto jornal, que eu não consumo rede social. Eu assisti um vídeo essa semana falando sobre os processos químicos corporais e falando que a dopamina ela é o neurotransmissor do prazer. Mas que dentro do nosso corpo, para cada emoção, então para ansiedade, medo, angústia, existe um neurotransmissor. Quando a gente se conecta com estímulos negativos, dentro do nosso corpo, quimicamente falando, existem 2 lugares que têm muitos captadores desse tipo de neurotransmissores. É o nosso cérebro, então a partir do momento que a gente consegue captar do ambiente, dos outros, esses estímulos negativos, o nosso cérebro entende e existe uma reação química, então isso nos influencia. E nosso sistema imunológico. Então, a cientista que estava lá no vídeo estava falando que se você assistir 2 horas de jornal só com desgraceira da vida, seu sistema imunológico abaixa, mais fácil. Tá entendendo? Então, é muito importante a gente começar a entender esses aspectos, tá? Para que a gente possa controlar aquilo que está à nossa volta. E, dessa forma, trabalhar um pouco melhor a nossa saúde mental, nossa inteligência emocional. Com isso, gente, a gente passa a ter a opção de agir mais confiantemente, tá? Eu não estou confiante. Mente para você. Ela vai dar certo. Não estou nervosa. Eu vou dar conta. Não estou acreditando nisso. Meu corpo está falando outra coisa. Não, mas vai dar. Mente. A mentira contada muitas vezes vira verdade. Mente você para você mesmo, até você mesmo acreditar que você vai ser incrível nas apresentações. Não tem outro jeito. É treino e repetição, treino e repetição. Confia no seu tato, porque a coisa vai dar certo, tá? E aí, continua a respirar, que nem a Dory no oceano, continua a nadar, né? A respiração mais importante para você conseguir realizar o pitch top, gente. É a melhor ferramenta para acalmar o sentido. É oxigenar o cérebro. Então, quando você vai construir pitches curtos, 1 minuto, 3 minutos, melhor que você coloque menos informações para que você consiga falar devagar e respirar durante a fala. Porque se você correr e não respirar, o seu corpo vai sentir um sinal de que está faltando alguma coisa. É o oxigênio do seu cérebro. Isso destrava, isso dá branco, isso dá taquicardia, e você acha que é ansiedade. Não, é só falta de respiração. Então, tem que trabalhar isso. E aí, o desespero, ele chega quando a gente não consegue controlar a ansiedade. É aquele momento que a gente perde o controle. E a gente tem condições, principalmente depois da aula de hoje, de prever esses sinais do corpo chegando. Parem de ignorar isso. Porque o peito é assim. Respira, lida, entende o que você está sentindo, conversa com o seu corpo. Testem fazer isso nas próximas apresentações, depois me contem lá no Insta da 3D, mandam um direct se vai funcionar. Mesmo quem não acredita, fala, não, isso aí é moagem.
Faz acreditando que é moagem, mas faz. E aí você me conta o resultado. E o desespero é evitável. A ansiedade não, ela vai te acompanhar. Acolhe e usa ela a seu favor. Mas o desespero, ele é evitável. Você não precisa perder o controle, porque o corpo é seu. E é você, é sua mente que manda nele. Tá? E indo já para essa finalização da primeira fase, nunca, jamais encerrem uma apresentação com... Então, gente, é isso, né? Muito obrigada pelo amor de Exuá, Oxalá, de Deus, Olorum, do que vocês acreditarem aí na vida de vocês. É isso. Então, o negócio da vida de vocês, a coisa mais fantástica que vocês construíram. Vocês trabalham 8, 10, 12, 16 horas nesse negócio, e é isso. Tem nada de isso, não. Formata a sua frase de CTA final e deixa ela grudada na sua cabeça. Porque não é isso, é tudo isso. Vocês estão colocando a vida, a energia de vocês. Vocês muitas vezes trocam a família de vocês, esposa, esposo, filhos, lazer, autocuidado para estar deitados no que vocês estão fazendo. Não é isso. Isso. É tudo isso. Então, deem na finalização a força que o negócio de vocês merece. E não é isso. Só isso. Tá? Sejam criativos, né? Tentem sair do padrão, da caixinha, fazer apresentações diferentes, mas façam isso. O que significa aproveitar as suas forças? Eu vou lá, eu assisto o pitch, eu assisto um monte de apresentação, eu olho a Tayane fazendo pitch e falo, caramba, que pitch incrível. Meu sonho é fazer um pitch igual ela. Mas a Tayane é uma pessoa laranja. É uma pessoa que fala mais que a boca. É uma pessoa escandalosa, eufórica. Essa é minha energia. Adoro gente, adoro falar, adoro conversar. Eu sou isso. Tudo isso. Em todos os lugares. E aí a pessoa que fala, nossa, quero ser igual a Tayane, é uma pessoa tímida, séria, que usa cores nudes. Não dá. Ela nunca vai ser igual a Tayane, ela pode ser igual a ela mesma. Então, quando eu falo de aproveitar as suas forças, é a mesma coisa. Vou contar uma para vocês. Eu, quando comecei, eu sempre tive facilidade de falar com gente, né? Mas quando começou o rolê, vamos gravar vídeo, fazer isso, aquilo, o que acontece? Eu passei por uma zona de desconforto, de mudar o formato onde eu tinha que falar. Então, eu falava o quê? Com o celular, onde eu não tinha o feedback das pessoas. E eu tô assim, gente, eu sou escrachada, né? E aí eu comecei a gravar uns vídeos, uns negócios. Uma vez eu mandei um vídeo para um amigo meu. Aí eu falei assim, Matheus, dá uma olhada aí, vê se ficou bom o conteúdo. Ele assistiu e aí mandou áudio. Ele falou, nossa senhora, eu nunca vi nada tão ruim, tão uma bosta. Falei, quê? Falei, como assim, Brasil? Eu estudei 40 minutos nesse vídeo, montando o roteiro, tá doido? Tem alguma coisa errada? Tá ruim? Então, não, o conteúdo tá bom. Agora, você tá horrível no vídeo. Eu falei, não, Matheus, pelo amor de Deus, fala isso não. Ele falou, tá, Tayane. Tá, por quê? Porque não tem nada de você nesse vídeo. A última coisa que tem nesse vídeo é você. Não tem sua energia, não tem sua cara, não tem essa força. Por quê? Porque eu tinha medo daquele novo ambiente que era digital, então eu comecei a gravar os vídeos assim, né? Olá, eu sou Tayane Belchior, da Três Bedelas, e hoje a gente vai falar sobre a diferença, assim, contida, séria. Pelo amor de Deus, essa não é sua força. Então, entenda quem vocês são. Você tem toda essa energia, você é assim nos lugares, ambientes, na sua vida, use, seja. Ai, Tayane, mas a apresentação tem que ser séria. Passar credibilidade não significa ter que virar outra pessoa. Eu tenho credibilidade, eu tenho seriedade no que eu falo com a minha energia, do jeito que eu sou. E tudo bem. Você aprende que as pessoas ficam e as pessoas vão. Tá massa. Quem não gostar, pega o bonde. Quem fizer sentido, chega junto. Isso para cliente, para investidor, para ecossistema, para quem vai trabalhar comigo. Tá tudo bem. Se você é uma pessoa séria, você é uma pessoa mais tímida, cara, usa isso como força. Se você não faz piada, não faça piada. Seja uma apresentação, faça uma apresentação séria, usando isso como a sua principal força, a principal habilidade. E a rocha,
sendo quem você é. Então, a melhor apresentação que a gente pode ter de você é aquela que vai mostrar de forma clara a sua personalidade. Se é doce, seja doce. Vai entender? Então, isso é o melhor que vocês podem fazer para vocês, por vocês, para conseguirem treinar para fazer as melhores apresentações da vida de vocês. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica de estruturação. Queria ouvir vocês. Perguntas, dúvidas, comentários, dificuldades, feedbacks. Como que é essa parte da estruturação emocional com o público para vocês? Falem comigo um pouquinho aí, por favor. Tem sentido? Vocês estão me ouvindo? Ai, peraí. Fechar aqui, aí. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Agora? Sim, sim. Pronto. Contem para mim. Questão emocional, o que é que pega mais? Tremedeira, suadeira, nervoso, esquece. Nossa, Catarina, esse povo é muito quieto. Leonardo, Muito conversa quieto. comigo, vai. Deus. Leonardo levantou a mão. Conta, Leonardo. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Sim. Opa, boa noite. É interessante essa pergunta que você fez, do que pega mais, e eu acredito até que todo mundo também já passou por isso, principalmente no Startup NE, que é aquele momento do tenho X minutos para entregar esse pitch. E a gente chega e já começa a falar naquela velocidade bem rápida, e chega para respirar, é aquele negócio de agonia. Então, realmente, eu acho que para mim, uma das coisas que pegou mais era aquele negócio do tempo para entregar o pitch. Principalmente que começava acho que começou com 5 ou 10 minutos, aí depois foi para 3, e aí a cada vez diminuindo dava um desespero. Eu pensei até que o último pitch ia ser 30 segundos. Eu já fiz pitch de 30 segundos, valendo competição, viu? Então, gente, esse negócio do tempo, ele é muito... Como que eu posso falar? A gente vai mudando a perspectiva. Quando eu não fazia parte do ecossistema de inovação, eu nunca tinha ouvido falar em pitch na minha vida. Primeira vez que eu ouvi falar nisso, na primeira maratona de inovação que eu participei, falaram, não, fazer um pitch de 5 minutos. Eu falei, cacete, não vai dar, velho. Não tem como. É impossível. E aí você vai entendendo o valor do tempo. Você vai entendendo que o problema do não dar tempo é desejar trazer mais informações do que cabe nele. Então, se tem um tempo, vai ter uma quantidade de informações. Se precisou correr sem respirar, tira informação. Tayane, tudo é importante. Sim, seu negócio é importante. Só que um pitch não tem o intuito de apresentar um negócio de cabo a rabo, de A a Z. Pitch é isca. Pitch é aquilo que você joga e o peixe é teu. Então, o pitch é uma isca para que você consiga pescar o tempo de quem está ouvindo. E a moeda mais importante hoje é tempo, gente. É tempo. E aí, para você conseguir pescar isso, você precisa trabalhar um quesito, que é a atenção, manter a atenção das pessoas em você, conseguir trabalhar essa conexão. Por isso que a autoconfiança é mais importante que o roteiro, porque é com essa energia que as pessoas vão te entregar aquilo que é mais importante, que é o tempo. Tá entendendo? Então, sempre que vocês forem construir um pitch, vão para o menos é mais. Menos informações faladas de maneiras mais claras. E aí, escolham pelo impacto. Quem vai te ouvir? Eu, quando vou falar das minhas empreendedoras, eu trago prova social.
Quando eu vou falar com um cliente investidor, eu trago número. Tá entendendo? Eu não trago as duas coisas. As duas coisas são extremamente importantes. Mas eu não falo tudo para todo mundo o tempo todo. Eu falo o que a pessoa quer ouvir diante do objetivo que ela tem quando ela vai me escutar. Quando a gente começa a entender isso, o pitch não é para trazer de cabo a rabo. O pitch é uma isca. Então, se você tem critérios, vou para uma competição, tem critérios, sabe como que eu monto o pitch? Em cima dos critérios. Nossa, mas tem um mundo de coisas para falar, não interessa. O jurado que está me avaliando vai ter uma planilha. Ele pode se apaixonar por várias coisas, mas onde ele vai marcar é na planilha que estão os critérios. Depois que eu escrevi todos os critérios e construí um pitch, sobrou 5 segundos, eu aumento uma informação. Mas quem manda na quantidade de informações que você vai trazer é o público que vai te escutar, não é aquilo que você acha importante, é aquilo que o público quer ouvir. Então, pensem sempre nisso para conseguir lidar com essa questão do tempo, tá? Lógico, tem técnica, tem, a gente vai entrar nisso aqui agora, massa. Mas se vocês conseguirem entender isso e sentarem na mesa com o investidor que fala assim, vou te escutar enquanto o garçom pega uma água para mim e eu vou pro meu carro. E o garçom saiu da mesa, tem 5 minutos, você não estruturou nada. Lembra da Thay falando, o que esse cara quer ouvir? Aí você vai puxar, fala, o problema que eu resolvo é esse, com essa solução. Assim, eu já faturo tanto, o nosso mercado é desse tamanho. É isso que o cara quer ouvir. Se você está em pequenas empresas, grandes negócios, você quer mostrar impacto. Quantas vidas você já mudou? Que as pessoas que vão te assistir se encantem e tentem saber mais de vocês. Então, tudo é estratégia. Só que você precisa ter todas essas respostas na ponta da língua para saber o que usar em cada momento, com o tempo, se você tem. Beleza? Mais alguém, gente? Mas fala as colaborações, desesperos, não? Tá bom. Se alguém quiser falar aí, levanta a mão e me chama. E agora, a gente vai para uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais de estruturar mesmo, que é a parte da estratégia. E aí eu começo falando de estratégia, a gente saiu do sentir e vamos agora para o pensar, para o racionalizar, para o estruturar. Eu sempre começo essa parte de estratégia lembrando para vocês. Todo negócio é sobre alguém. Essa empresa que você está representando aqui no Startup NE tem um fundador. E para ela ser criada teve um motivo. Teve um motivo. Ninguém tirou um CNPJ da cartola do coelho da Alice no País das Maravilhas. Toda empresa, todo negócio, ele é sobre alguém. E toda empresa começa com uma história. Então, normalmente, quando a gente vem para o ecossistema de startup, a gente aprende a mapear dor, mapear problema, que é uma coisa que dentro do mercado tradicional, muitas vezes a gente não faz. Mas quando você vem para a startup, a primeira pergunta que te fazem é qual problema você resolve? Quando você vai fazer a submissão para um programa de aceleração, para uma competição, é qual problema você resolve? E aí, se o seu negócio foi criado para resolver um problema, existe uma história. Conta essa história. Mais do que trazer. Oi, eu sou a Tayane, a 3B delas é a minha startup, é uma aceleradora de negócios femininos. A gente, cara, mais do que trazer as informações soltas, quando você traz o storytelling, todo mundo fala de storytelling, já tem essa técnica. Não, tem mais 300. Mas todo mundo, né, só quer usar isso. É a melhor storytelling, é usado pela Marvel, pela Disney, para a construção de filmes, que é um tipo de arte milenar. Cara, se funciona há milênios, vai deixar de funcionar agora. Então, pare para pensar em qual é a sua história e construa o seu pitch usando a técnica. O pitch da 3B, ele sempre é um dos pitches mais elogiados, porque storytelling na veia. Assim que a gente acabar a parte de conteúdo, eu vou compartilhar aqui, eu vou fazer um pitch para vocês verem como é que a gente trabalha esse storytelling, como que a gente pode fazer isso na prática. Mas não tem segredo. E aí, quando você transforma uma apresentação de negócio em uma contação de história, sabe o que acontece? Você fica confortável. Você conta na sua história. O escritor é você. Sai um pouco daquela coisa engessada e vira algo que está dentro. Aí exprime, consegue imprimir a autoconfiança, gerando a confiança que a gente precisa.
Então, pensem, qual é a história de vocês? Qual é a história desse negócio? Qual foi o dia 1 dele? Quando que essa ideia nasceu? E escrevam isso. Botem isso no papel, porque o seu pitch precisa começar com isso, tá? E aí, se eu posso dar uma dica incrível, maravilhosa, que mudou, tá? O nosso desafio com o pitch é faça um deck. Faça um pitch deck. Quem aqui já tem um pitch deck, reaja aí para mim no chat. Já que ninguém está falando comigo, vou pedir para pelo menos reagir. Mônica tem. Quem mais? Quem mais? Juan tem. Luiz Gustavo tem. Evan tem. Evan ou Evan, desculpa, não sei. Whatever. Quem não tem, Elon tem. Quem não tem, eu vou entregar. Ada tem. Eu vou entregar o modelo que a gente usa na 3D, tá? Vou mandar, depois a Catrine já tem, na verdade, ela vai poder compartilhar com vocês. Mas o pitch deck, ele é um mundo. Hoje, o pitch deck mais completo da 3D delas tem mais, quase 200 páginas, eu acho. Sério, 200 páginas. Eu mando isso para alguém? Nunca? Claro que não. Mas tudo o que eu faço na 3D, estratégia, expansão, tudo eu documento e coloco nessa apresentação. Tudo eu documento e coloco nessa apresentação. Então, hoje a gente tem um deck escrito, que é um documento com, sei lá, umas 30 páginas do Word, e eu tenho um deck com quase 200 slides. Sabe por quê? Vou fazer a inscrição do Startup NE. Ele vai perguntar problema, solução, impacto no mercado. Toda vez que você vai escrever, meu deck no Word tem todas essas respostas. Eu reviso para ver se tem alguma particularidade específica daquele edital e mando. Tempo, gente. Você vai fazer isso uma vez. Depois você copia e cola. Um deck visual que tem todas essas informações, você tem qualquer pitch pronto o tempo inteiro. Então, como que eu faço? A partir do momento que eu conseguir construir um deck robusto, o meu pitch está pronto em todas as situações. E aí, o que é que tem no pitch deck que eu envio para investidor, para programa, no pitch deck de apresentação, o completão da 3D? Tem tudo isso aqui. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês, para quem não tem ainda, conseguir montar o próprio deck. E para quem não conseguir ainda ter todas as perguntas, respostas desses requisitos que estão aqui, conseguir colocar no seu roadmap, buscar essas informações para conseguir documentar e estruturar. Mas hoje o deck básico não é o de 200 páginas. 200 páginas tem bem mais coisa. Vou mostrar para vocês, tá? Mas o nosso deck básico, ele tem problema que a gente resolve, impacto do problema, ou seja, quão grande é o tamanho do problema, tá? Qual é a nossa solução? Essa solução é produto, é serviço, tem diferentes áreas, é uma esteira, é produto e serviço, como funciona, são frentes diferentes, tudo que você tem na empresa, precisa estar ali de uma forma muito clara. Qual é o tamanho do seu mercado? E aí é que eu já chamo a atenção. Se você é uma startup que tem cliente e usuário, você tem 2 mercados, tem que estar claro lá. É o mercado, o número de pessoas que pode contratar e o número de pessoas que você pode impactar, tá? Concorrência. Pelo amor de Deus, se já saiu da boca de vocês alguma vez que vocês não têm concorrente, revejam. Eu escutei de um mentor poderoso uma vez, que concorrente da concorrente da Smart Fit é a Netflix com o sofá. Você pode considerar concorrente da Smart Fit, das academias, a Netflix com o sofá, porque isso segura as pessoas para não irem treinar. Tá entendendo? Para você conseguir encher a boca e abrir a boca para falar não tenho concorrente, cara, você tem que ser muito disruptivo. É tipo a nova Uber, Airbnb, sabe? O iFood, que é uma coisa que não tem realmente no mundo inteiro e vai mudar o comportamento global. Ao contrário disso, você tem concorrente sim, e isso é ótimo, porque quem consegue levantar seus concorrentes consegue evidenciar seus diferenciais. Sabe o que eu faço com o concorrente? Deixo tudo perto de mim. Minhas concorrentes, as mulheres que trabalham com empreendedorismo feminino, fazem tudo parte da minha rede. Chamam para palestrar, chamam para trabalhar comigo em parceria. Quando elas precisam, eu trabalho para elas. E assim a gente segue. Sabe por quê? Porque eu não acredito em concorrência, gente. O futuro ele é colaborativo. Para você ter noção, quando eu falo do mercado que eu atuo, eu estou falando de um mercado onde somos 400 milhões de empreendedoras no mundo,
onde somos 10,4 milhões de empreendedoras formalizadas no Brasil, somando 34% dos CNPJs brasileiros, mas ainda assim a gente tem uma média de que 65% das mulheres que empreendem no Brasil estão na informalidade. Se eu fazer os cálculos, eu tenho quase 30 milhões de mulheres aqui no Brasil. E só na Paraíba, onde eu estou, são quase 200 mil. Se eu falo de prefeituras, que é quem me contrata normalmente, eu estou falando de um mercado brasileiro de 5.697. Só na Paraíba são 223. Cacete, eu vou ter medo de concorrência? Eu não consigo abraçar 1% desse mercado ainda. Então, bora junto, bora fazer a diferença, porque onde eu não consigo alcançar, tu vai. E aí a gente consegue estar junto dos concorrentes para estrategicamente cada um para pegar uma parcela do mercado. Então, não tenham medo de concorrência. Montem um ecossistema de solução usando seus concorrentes para estarem junto com vocês e agregar valor, tá? Dica para a vida isso. Coloquem lá os diferenciais, coloquem o impacto da sua solução. Então, como que a sua solução está mudando vidas, né? Coloquem, eu sempre recomendo, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Você não tem, vai estudar. Se o seu negócio gera um impacto positivo, social e ambiental, isso é necessário. 2030 está aí. E hoje, quando você consegue fazer o vínculo e mostrar indicadores que comprovam que você está gerando esse impacto, isso é muito bem visto pelo ecossistema de investimento, tanto de fomento nacional e internacional, tá? Coloquem ali os indicadores de desenvolvimento, de crescimento e de retenção. Números são muito, muito, muito importantes. E a gente, para quem está no começo, se você puder, estiver no MVP, acompanha seus números desde o dia 1, mesmo que sejam baixos. Só o fato de você acompanhar seus números já demonstra uma seriedade que já está fora do padrão, porque a maioria dos empreendedores não começa acompanhando esses indicadores, números e tudo mais. Coloque sua trajetória, seu reconhecimento, seus reconhecimentos, os seus atestados de capacidade técnica. E aí aqui eu já vou trazer outra dica, que é muito mais para o negócio. A gente, desde o dia 1, sabe o que a gente faz? Tudo que sai na imprensa, sai uma reportagem. Saiu uma reportagem do Startup NE com a lista de todos os negócios que chegaram na final. Seu nome está lá, salva esse link, coloca no Word. Hoje, o 3V delas tem um dossiê com 23 páginas. 23 páginas só de link, de imprensa. De todos os lugares possíveis que a gente já saiu. Isso demonstra autoridade, tá? E aí, todo cliente que a gente atende, a gente pede para emitir um atestado de capacidade técnica quando acaba. Então, isso mostra a relevância do nosso trabalho, a nossa competência técnica para o próximo cliente. Então, se previnam para conseguir impressionar. E aí, quando você consegue estruturar esses números e indicadores, esses atestados de capacidade técnica, montar o dossiê, você coloca isso no deck, você abre a porta com qualquer investidor, com qualquer pessoa que vai estar lendo. Porque deck é lugar de texto, informação robusta, tá entendendo? É lugar de ter tudo. No seu pitch, é lugar de você encantar. É lugar de você encantar. E, normalmente, se você tem a oportunidade de fazer um pitch numa competição, o seu deck já foi. Ele vai ter que ser enviado. Então, pensem nisso e apliquem. Coloquem a proposta de valor para o seu usuário, a proposta de valor para o seu cliente. 2, para quem tem os 2, sempre coloca as 2. Né? Provas sociais. Então, o que as pessoas que usam, o que as pessoas que te contratam falam sobre você? Coleta esses depoimentos, pede autorização para aplicar. Né? Traga missão, visão, valores, para que as pessoas que estão chegando perto venham alinhadas. Não tem nada mais chato, gente, que retrabalho e perda de tempo. Então, às vezes tem um investidor que você sabe que tem grana, que está com uma rodada aberta. Cara, vai pesquisar a tese dele, pra você não perder tempo. Não adianta nada, ele tem um monte de dinheiro e não está alinhado com o que você faz, com os seus valores. Eu já dei não para investimento financeiro com dinheiro na mesa, porque uma das coisas que a gente faz dentro da 3B é analisar os stakeholders que estão à nossa volta. Faz parte dos nossos valores, um dos principais é diversidade. Então, como eu receberia um investidor que só tem homens, brancos, héteros e cis no time de trabalho? A gente deu não. Ele super maravilhoso, pessoa incrível, mas não estava alinhado. Eu falei, cara, volta, faz um novo processo seletivo, contrata e vai trabalhar a diversidade na sua empresa, no seu próprio negócio, e a gente conversa. De investidor, se você quiser me contratar, eu te ajudo. Agora, eu não posso receber dinheiro de quem? Eu sou aceleradora de negócios femininos.
que apoia a igualdade racial e o desenvolvimento da comunidade LGBTQIAPN+. Como eu vou pegar dinheiro de alguém que tem uma empresa grande e que não tem uma mulher na gerência, só na recepção, que não tem uma pessoa preta dentro de um cargo de liderança, que não tem a presença da comunidade LGBTQIAPN+, se é isso que eu defendo. Então, sejam coerentes. E aí, colocar sua missão, visão e valores isso de forma clara facilita a conexão de quem faz sentido para você. Modelo de negócio, crescimento, roadmap com próximos passos. Isso aqui é extremamente relevante, porque esse é o número do sucesso, né? Querendo ou não, o investidor, ele... Sorry, voltei, né? Ele também não vai investir em um negócio que ele não veja que tem um crescimento financeiro possível. Então, deixe isso claro, porque sim, é importante. Esses 30%, se não estiverem claros, 30% que é a parte de negócio mesmo, se ele não estiver tudo claro, ele derruba esse 70%. Lembra que eu falei que sentir derruba pensar? Se a parte de números, negócio, não estiver clara, por mais que não tenha acontecido, que ainda volta ali o seu formato. Ele vai derrubar. Não adianta também. Tem uma frase que fala que tem muita gente ruim crescendo no mercado porque se comunica bem. E muita gente boa calada, que não cresce porque não bota as coisas para fora. A gente precisa ter as pessoas boas que comunicam bem, gente. Esse é o nosso intuito, tá? E aí eu ainda coloco, tá? Eu coloco no meu ali, porque eu acho importante, os meus canais de comunicação. Então, como é que eu trabalho a comunicação com os meus clientes, para poder deixar claro. O meu funil de aquisição, as minhas estratégias de comunicação, o mapa dos meus stakeholders, a história das fundadoras, o meu time, quais são os desafios e o que eu preciso para os próximos passos de crescimento e o fechamento. Então, meu deck, o deck que eu envio, tem tudo isso aqui. E aí, a partir de tudo isso aqui, é que eu construo os pitches, tá? E aí, como que eu pego tudo isso aqui? Tá sempre pronto, já tá lá. O trabalho é só um, é o primeiro, de construir esse grandão. Depois, falo, cara, vou fazer um pitch lá no Startup NE. Aí você se pergunta, esse pitch é para quê mesmo? Por que eu vou fazer essa apresentação? O que eu estou buscando lá? Responda essas 3 perguntas. Para quem que eu vou falar? A quem eu preciso me fazer interessar? Eu preciso ser interessante para quem? Quanto tempo eu tenho? E o que eu estou buscando? Então, quando você consegue definir isso aqui, você já sabe o que você vai usar. Porque se você vai falar para posicionamento de marca, para reconhecimento, para autoridade, você vai falar de impacto, prova social, de diferença, é mais emoção. Se você vai falar para um investidor e está buscando investimento, você vai falar de números, de mercado, de história, da competência técnica do time. Tá entendendo? Então, o para quem define quais os slides e o quanto tempo, a quantidade de informações. Então, se você tiver 30 segundos para convencer o investidor, o que eu falaria? Falou, olha, eu sou a Tayane Belchior, sou da 3D Delas, que é uma aceleradora de negócios femininos que cresce 60% ao ano nos últimos 4 anos. E eu estou precisando de investimento. Vamos conversar? Agora, se eu for falar para uma mulher que eu quero dentro do meu ecossistema, falo, olha, eu sou a Tayane Belchior, sou CEO da 3B Delas, que é uma aceleradora de negócios femininos, que já impactou mais de 12 mil mulheres e acelerou 500 no Brasil. Vamos conversar? Tá entendendo? Então, dentro do tempo, é possível sim definir melhores informações, dependendo de quem está ouvindo. E aí você vai entendendo o que é essencial dentro da cadência do aumento desse tempo. Hoje eu tenho um pitch de 30 segundos, tenho um pitch de 1 minuto, tenho um pitch de 3 minutos, tenho um pitch de 5 minutos e tenho um pitch de 10 minutos. Tudo isso, gente, texto pronto, slides selecionados. Eu não mexo mais. Tá tudo pronto. Tá entendendo? Aí, o que acontece? Passou de 10 minutos, vira reunião de negócio, eu levo o deck. Aí eu vou na manha, na negociação, porque se você pescou mais de 10 minutos a agenda de alguém, tá valendo, parabéns, missão cumprida. Leva o deck. Tá bom? Aqui, eu vou passar uma estrutura básica. Então, quando eu tenho um pitch de 3 minutos, o que eu coloco? Então, normalmente você começa se apresentando, esse é o meu nome, lá. Esse é meu desafio, meu problema, eu resolvo isso aqui é um problema muito grande, porque tá aqui com lá, assim, assado. Minha solução, então, para resolver isso, eu criei tal coisa.
que faz assim, assim, assado. Está aqui as telas, ou a metodologia, ou a iniciativa, o serviço, o produto, desenha. Aqui são meus concorrentes, então já tem muita gente boa que resolve esse problema, só que eles têm um gap, eles têm aqui um desafio que ainda faz, e aqui que eu entro, nesse desafio, nesse gap, então meus diferenciais desses concorrentes é tal, 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 né? Tenho já um protótipo, já validei, aí aqui você vai trazer sua fase, a ideação fala que você está começando, MVP fala que você está prototipando, operação, cara, comecei as primeiras vendas, está devagarzinho, mas já começou aí, o mercado está aceitando, ou então comecei as primeiras vendas e deu chabu, por isso que eu estou buscando investimento, porque tem mercado, mas eu preciso melhorar minha solução. Ou estou na escala, estou tracionando já, e esse dinheiro de investimento, essa oportunidade que eu quero é para poder dar o próximo passo dentro dessa expansão. Sejam muito claros, né? Aqui a gente volta lá para o quesito confiança. Meu time é esse, então quem faz acontecer, e aí tomem muito cuidado, porque time é uma coisa das que mais chama atenção de investidor. Muito, muito mesmo. O empreendedor que fala que está à frente de uma startup, assim, assado, que está sozinho, não ganha credibilidade. Conectem-se, tenham sócios, tá? Tenham pessoas que estejam com você. Ai, Tayane, está no começo, dá uma alinhada de propósito para a galera, traz. Eu falo que quem não tem dinheiro precisa trabalhar com propósito. É melhor ter 50% de 1 milhão do que 100% de nada. Traz gente que acredita para trabalhar com você. E aí, quem topar trabalhar com você para ter 50% de nada, vai merecer ter 50% de milhões quando vocês conseguirem chegar à escalabilidade. E, por fim, né, conseguir trazer com clareza o que é que está buscando. Sabe aquele meme do me ajuda, me ajuda aqui. Preciso de gente para trabalhar minha tecnologia, preciso de dinheiro para investir em marketing. Tenha um plano claro. Quanto você quer, por quanto da sua empresa, para fazer o quê? Mostra isso nos slides, bota planilha mesmo. Isso faz toda a diferença para o investidor, para a pessoa que está te ouvindo, se você está nesse processo de captação, saber que você sabe o que você está trazendo. Que a pessoa que ele está conversando tem o domínio dos próximos passos. E aí o que chama atenção, tá? E aí, dentro desse processo, convença-nos, se for capaz, né? E ser capaz significa treinar sua inteligência emocional, construir o seu roteiro, horas bunda de atenção, na construção desse pitch, seguindo esses parâmetros de se perguntar sempre, quem me escuta, para que eu estou fazendo essa apresentação, quanto tempo eu tenho, o que é que eu estou buscando. Beleza? Vocês ficaram bem quietinhos, eu cheguei já aqui no final, vou abrir para perguntas, e aí eu volto para mostrar o meu deck para vocês, que eu vou compartilhar, tá? E fazer o pitch da 3B, que é um pitch, inclusive, que a gente vai fazer agora nesse final de semana no Expo Favela. Beleza? Perguntas sobre roteiro, construção, divisão de tempo, sobre modelo de slide, o que mais que eu posso ajudar vocês? O povo está muito quieto hoje, Catrina. Acho que esse povo está até dormindo. Será, meu Deus? Não aceito. Estão tudo com câmera fechada. É a primeira vez. No último encontro, vocês estão desse jeito. Gente, eu tenho Todo essa mundo. ferramenta aqui, que eu vou passar para Ó, tá vocês, vendo? porque ajuda a estruturar tempo, tá? É um pitch Pullman, para um pitch de 3 minutos, eu acho. Esse aqui é de 3, 2 ou 3 minutos. Mas isso aqui é uma ferramenta que vocês podem ir dividindo o tempo que foi proposto. Então, se for 5 minutos, redividam, tá? E ajudam vocês a construírem as frases e o texto, olhando para aquilo que tem mais relevância. Então, tanto vocês podem trocar o tempo, quanto o requisito. E aí, o que é que eu dou de dica? Tirou a abertura, problema e solução, o outro tempo que tem aqui, vocês vão tentar dividir pelos critérios de avaliação da banca que tá avaliando vocês, tá? Então, vou passar esse pulmão para vocês também, para poder auxiliar na construção desse pitch. Cadê? Deixa eu abrir o deck. Esse é o deck da 3B. Ó, esse é o deck que eu envio. Então, é o deck que tem todas aquelas informações que eu falei para vocês, tá vendo? Dá uma passadinha rapidinha, só para vocês verem, porque eu vou mandar. Beleza? Até tá com uns slides ocultos. Então, problema,
solução, mercado, concorrência, diferenciais, impacto, números, número de aceleradas, os ODSs, relevância, indicadores, quem que a gente já passou, aceleração, relevância, clientes. Aqui eu tenho o link, ó, que vai para os meus atestados de capacidade técnica e para o meu dossiê de autoridade, e deixei em destaque as principais matérias que já saíram. Então, aqui tem Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Startup, tem o reality show que a gente participou na Globoplay, tem o documentário que saiu na TV Cabo Branco, que é afiliada da Globo, passou no Nordeste inteiro, o trabalho que a gente fez com Boca Rosa, né? Então, tem mais relevância, proposta de valor, prova social, proposta de valor empresarial, e por que as empresas deveriam investir em impacto social, proposta de valor para governo, missão, visão, valores, métricas, modelo de negócio. A gente tem um sistema de retroalimentação do nosso modelo de negócio, então está aqui também, roadmap e próximos passos, os nossos stakeholders, a história das fundadoras e o nosso time. Chamada final com fala de impacto. Esse é o deck. Esse é o deck que eu envio. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só para mostrar a carinha para vocês, como a gente tem. O deck grandão que eu falei. Quer ver? Aqui. Esse aqui eu nem vou passar ponto por ponto, tá? Só vou mostrar para vocês o todo. Mas é o documento, tem 146 páginas. Mas é o documento que tem tudo de tudo. Tem todas as informações do time, com função, problema de forma aprofundada, mapa de persona, com cada uma das personas que eu atendo dentro do mapa dos stakeholders. Então, cara, virou informação nova, preciso trocar, tá tudo aqui, ó. Funil de aquisição, a parte do funil de vendas, funil de aquisição, tudo. Tá tudo aqui. Então, tudo que eu precisar da 3B, eu sei onde buscar. E aí, a partir disso, eu estruturo esse deck menor, que tem 70 páginas. Isso aqui é o que eu envio quando eu vou para os processos de aceleração. E em cima desse, dependendo desses critérios, eu construo o nosso pitch. Então, para poder finalizar e mostrar na prática aqui para vocês, vou fazer o pitch de 3 minutos. Lembrando que esse pitch foi construído... Será que tem um cronômetro aqui? Vou compartilhar. Vou compartilhar a tela inteira que vocês conseguem ver o cronômetro. Deixa eu ver se foi. Foi sim. Imagem. Ó, já estava em 2,18, eu estava treinando esses dias. 2,59. É isso? Isso. Peraí. Deixa eu colocar aqui no grande. Eita, se eu botar no grande não vai ter o cronômetro. Mas vamos lá, vou fazer a apresentação. Quem tiver com o cronômetro, coloca aí, que aí vocês conseguem acompanhar e ver o tempo. Eu vou fazer assim, ó. Vou voltar. E aí eu vou começar o pitch sem o slide, mas aí vocês acompanham, tá? Esse é um pitch que foi feito no intuito de trabalhar a autoridade. Então, vocês vão ver que, por exemplo, ele não tem mercado, ele não tem modelo de negócio, que é o pitch que vai ser feito no stand do Expo Favela e na competição. Então, o intuito dessa apresentação é mostrar a relevância e a força da 3B, tá? Esse é o objetivo. Então, em cima deste objetivo, dentro do que eu poderia transmitir em 3 minutos, é que eu escolhi a composição desse pitch. Bebeu uma aguinha? E bora. Então, 1, 2, 3. Olá, meu nome é Tayane Belchior, sou CEO da 3B Delas, e hoje eu estou aqui para te contar uma história. E toda boa história começa com: era uma vez um mundo que mudou para todo mundo em 2020, mas uma parcela da sociedade foi mais impactada, e essa parcela foram as mulheres, as que mais sofreram por conta do aumento do desemprego e do acúmulo de tarefas advindo do isolamento social.
Mulheres como a Nara precisavam empreender no digital para sobreviver, mas se depararam com a desigualdade de gênero que se reflete na tecnologia. Além disso, a Nara tinha muitos problemas de gestão. Até tentou contratar pessoas para poder auxiliar, mas se deparou com a falta de acesso à tecnologia barata, o que gerou a falta de identificação digital. Ela já não acreditava que esse mundo era para ela. Vamos entender. Nós somos força. E nesse período desafiador, o Brasil registrou cerca de 40% de crescimento no empreendedorismo feminino. Então, para acelerar e digitalizar essas mulheres, nasce a 3B delas, uma aceleradora de negócios. Zero ao e-commerce, gerando consciência do poder da mulher no crescimento da economia brasileira. Nós atuamos em 3 frentes. A primeira, educação empreendedora, com o nosso programa Acelera Meio Mulher, que tem o intuito de resolver dores de gestão e mudar a mentalidade de empreendedora para empresária. A segunda frente, que é o letramento digital, onde com a nossa plataforma 3B Shop, que é o primeiro marketplace escola do mercado, nós trabalhamos o letramento com essas mulheres para que elas possam ter autonomia no on. E o empoderamento de comunidades, que é quando a gente une essas mulheres para que elas possam entender a sua força. Com esse trabalho, nós já impactamos mais de 12 mil mulheres com as nossas ações de inspiração, já realizamos 21 turmas em 3 estados e aceleramos mais de 500 mulheres pelo Brasil. Fazemos parte do Pacto Global da ONU e recebemos um reconhecimento internacional da Impact Latam, que comprova o nosso impacto. Somos alinhadas aos ODS 4, 5 e 8, e os nossos indicadores são positivos, mostrando que 90% das empresas aceleradas sobrevivem um ano após a aceleração e com altas taxas de pontuação na parte de aprendizagem de gestão e desenvolvimento de habilidades digitais. Nosso time é incrível, feito a maioria por mulheres, mas temos também o nosso aliado Rafael, comandado por mim e por Dani. Temos aí um time operacional que trabalha dentro da 3B e um time gigante de facilitadoras espalhadas pelo Brasil. Além das nossas embaixadoras, é claro. Então, hoje eu convido você a acelerar o time delas, fazer parte do nosso borboletário, que é o nosso ecossistema, e se juntar a nós na missão de transformar as mulheres comuns em extraordinárias. Muito obrigada. Cadê o relógio? Faltou 2 segundos, então fiz em 2h48. E é isso, galera, tudo isso tá entendendo por quê? Tudo é treino, tudo é técnica. Agora, o que manda na eficácia da sua apresentação é a sua inteligência emocional. Faça aquilo que o seu pensar precisa. Horas bunda na cadeira, vai estudar, vai planejar, arruma a sua frase de impacto, seu pitch de 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, deixa pronto e trabalha seu processo de autoconhecimento, sua inteligência emocional, para aprender a lidar com o seu equilíbrio, com a sua estrutura emocional, para que isso não te derrube no processo. O mais importante é isso. Se eu posso deixar uma mensagem, cuide da cabeça e estude seu negócio. Se você juntar essas duas coisas, ninguém vai te parar a partir do momento que você treinar, ensaiar, para ser excelente na sua missão de mostrar o seu melhor. O melhor que você pode fazer, que é estar ali defendendo seu negócio, que é a sua vida, né? E que com certeza tem aí muita missão, muito propósito envolvido. Eu acabei. Dúvidas, comentários, feedbacks, desesperos, o que mais? Temos ainda 20 minutinhos aqui. Contem. Eu trabalho com mulheres também. Quero primeiro parabenizar sua apresentação. Eu sou Marina da Ricas para Sempre. Quero primeiro parabenizar sua apresentação e dizer que o que você está fazendo move o mundo, move a curva e abre caminho para tantas que vêm depois de nós. Eu trabalho com educação financeira e eu sei o quanto as empreendedoras também precisam desse suporte, dessa aceleração. Então, parabéns pelo pitch, pela apresentação e principalmente pelo projeto que você toca. Obrigada, Marina. Inclusive, fala comigo, se você trabalha com educação financeira, a gente vai formando na metodologia as polis pelo Brasil. Então, hoje a 3B tem um modelo de escala que é através de gente. Fala comigo, pega meu contato com a Catrina que a gente troca umas figurinhas. Querem ir para Sergipe? Vamos, vem! Passa aqui no crash que eu sigo sardinha.
Oi, Eva. Passa aqui no Crash que a gente serve sardinha. A gente Adoro! tudo bom, da Manguezal Games. A gente é uma startup que faz jogos de videogame. A gente faz jogos de videogame inspirados pelo Mangue, literalmente feito por Mangue do quilombo do Crasto. Então, eu Que abri uma top! startup de desenvolvimento de jogos, entretenimento digital com realidade virtual. Um dos piores IDHs Sergipe, numa periferia que eu estou aprendendo a navegar. Eu sou da capital a vida toda, morei em São Paulo um tempo. E agora estou morando numa periferia do nível periferia que assusta. E a gente também, paralelo à startup, ganhou o PNAB 5 e também é um ponto de cultura, cadastrado no mapa da cultura. Então, a gente está vindo por duas frentes, cultura e startup com tecnologia num quilombo periférico que eu considero perigoso, mas aqui é porque é diferente. Então, Campus Party estava pedindo ajuda a todo mundo. Falei, gente, venham para cá, porque está vindo cultura, está vindo tecnologia e a periferia, eu não sei navegar aqui. Nem quilombola sou também, né? Então, sou conhecido na capital, mas estou morando no quilombo e aprendendo sobre esse letramento no meio da bagunça da startup acelerada e tem polícia, e tem prefeito, tem governador vindo aqui em casa. Então, tá bem bagunçado. Sinta-se à vontade para vir na Manguezal Games. A gente é literalmente Quero, quero. Vou te dar uma dica de vivência, tá? Uma das coisas que levou a gente a estruturar o borboletário como ele é hoje, o nosso ecossistema, que é o nosso borboletário, foi exatamente entender que eu sou Tayane, né, quando a gente conta a história minha e da minha sócia, é muito legal entender isso. Então, hoje eu consigo entender meus privilégios. Eu sou uma mulher branca que tive acesso à educação de qualidade, fui criada em Mato Grosso, que é um estado extremamente rico, né? E aí eu tinha uma perspectiva. A minha sócia é uma mulher preta que veio de comunidade da região metropolitana de Recife, foi mãe solo, muito jovem, formou tarde, foi a primeira formada da família. Então, quando a gente aprende a entender que tem muitas interseccionalidades e muitas coisas envolvidas, você aprende que a coisa mais importante quando a gente vai trabalhar impacto, como é o meu caso, o seu caso, é valorizar o território. Então, já é muito legal você ter a consciência de que você está dentro desse espaço, mas que você chegou agora, que você não é daí, que você está no quilombo, mas não é do quilombo. Por quê? Porque as pessoas abrem as portas, sobretudo em lugares que tem muita vulnerabilidade, onde você vai ser mais acolhido. Então, mesmo que seja um lugar perigoso, se você chegar, entrar, e você conseguir se conectar com as pessoas, para as pessoas sentir que você está fazendo algo por aquele território, as pessoas vão abrir as portas para que você se sinta parte. Mas é importante para a gente que também chega, a 3B forma multiplicadoras locais. Por quê? Porque torna-se um modelo de escalabilidade no off, mas porque também é a multiplicadora que está no território, que sabe a linguagem, que sabe o problema, que sabe a dor. Eu tenho a metodologia, eu treino ela, mas o formato da aplicação vem do próprio território. E aí a gente consegue se conectar e usar, você que veio de fora e está entrando agora, você tem uma bagagem que você leva, mas você não leva para ensinar, você leva para compartilhar e co-criar junto. E esse movimento é muito bonito. Ele é muito massa. Eu estou vivendo isso, realmente é muito bonito. No meio desse caminho eu também noivei, né? Então amanhã vem minha noiva aqui também, estou passando por um processo de casar. E a minha noiva é psicóloga, mulher branca da alta classe. Então eu sou o Romeu e ela é a Julieta. Então eu tenho que sair da periferia para subir na cobertura com uma startup. Dá para fazer isso, vai dar bom. Dá. Só que assim, eu não sou o primeiro aqui. Então aqui no Santa Luzia de Itaim já tem alguém que fez um caminho parecido, que é o THP, o The Human Project. É um projeto que está aqui há 14 anos, já trouxe até verba de Criança Esperança. E trabalha com tecnologias espaciais. Então, já tem inovação acontecendo aqui há mais de década. Qualquer lugar que eu faço inovação em Santa Luzia do Itaim, todo mundo acha que é THP, que já foi construída essa narrativa há muito tempo. Então, eu não estou vindo agora. A startup está vindo agora, mas eu cresci aqui com a casa de veraneio. Então, eu vinha antes com um lugar paradisíaco, e é a próxima orla de Sergipe, eu acho, que estão para começar uma orla turística no Mangue. Então, vão entrar toneladas de concreto no Mangue, que literalmente é do lado de fora dessa janela aqui. E aí a gente vai na parte do ambiental também. Então, assim, eu estou tocando umas 8 ODS. Só de salvar o Mangue. É babado. E assim, eu estou aprendendo a lidar com dessas agora. Assim. E eu jogo videogame, faço videogame. Assim, então, trouxe videogame para essa bagunça. Eu ganhei até um piano. Muito propósito envolvido na sua Todo mundo trajetória. Tudo quanto é lado. É, muita coisa. Então, assim, sinta-se à vontade.
para começar a linha e dar ideias. A gente basicamente faz jogos de videogame, mas a partir da tecnologia dos videogames, a gente está trabalhando em diversas outras soluções de mercado. Então, a gente começa a partir dos games, mas está criando curso para caramba, mas chega até com... Acho que não posso falar ainda, mas vai dar bom. Então, assim, a minha Gente, dúvida podem é pegar meu específica contato sobre o com pitch a também. Catrine. Eu falei É, até nas outras turmas, né? Quando tem algumas temáticas, startupeiro precisa entender de tudo um pouco. Então, pitaco eu consigo dar em qualquer área. Agora, assim, ajudar, porque pitaco não é ajudar, né? Pitaco é a sua opinião. É contar o como que acontece compartilhamento lá de no seu conhecimento lugar. é maravilhoso. O conhecimento Pois ajuda. é. Mas na área de modelo de negócio, construção de indicadores vinculados com o ODS e apresentações de impacto, que é muito comercial e marketing, pô, contem comigo. Pô, contem real. Se tiver a oportunidade de me levar para os cantos de vocês, me leva, a gente dá jeito. Então, contem comigo, peguem meu contato, se conectem lá, @3bdelas por extenso, e vão-se embora, tá bom? A dúvida que eu tinha era sobre o pitch. Você travou 2 vezes para mim, acho que para os outros também. Numa apresentação online, você pode pedir para repetir ou a informação foi perdida e você se vira no final? Eu perdi alguns slides, acho que o pessoal também, se deu uma travadinha assim. Eu vou mandar todo o conteúdo para vocês, tá? Toda a Mas apresentação do slide do workshop, e do pitch deck e do pitch curtinho. E o pitch Puma. Tá tudo com a Catrine já. se fosse avaliado a falha de internet, teria sido prejudicial para você na pontuação? Porque aqui a internet cai o tempo todo. Se chover, eu fico sem internet. E a gente trabalha Depende no muito da metaverso. banca e do processo em que você está. Então, por exemplo, se você vai fazer uma apresentação online, você tem que estar consciente de que a sua ferramenta, seu palco, seu microfone é a conexão com a internet. Então, se é uma competição e você cai, depende muito do nível da competição. Tem competição que eu falo assim, olha, sinto muito, muito mesmo, mas foi o seu tempo e você não conseguiu passar a mensagem. Tem gente que vai, na hora das perguntas, te dar a oportunidade de completar a informação que ficou faltando. Então, não tem modelo pronto e nem certo e errado. Tudo depende do quanto vai travar, de quem está te ouvindo, do nível da competição. Mas pode ser que sim. Por isso é sempre bom. Por exemplo, hoje eu fiquei com problema com o meu computador, com o meu celular, mas se fosse uma competição, eu poderia ter sido, sim, Ah, travou para mim também. prejudicado. Boa. Tá? Vamos lá, crianças, abram a câmera de vocês. Vamos tirar essa foto, né, Catrine? Quero as 3 fotinhas. Amei esse workshop, esse encontro. Espero que seja o primeiro de muitos. Vamos tirar foto, porque a galera já está começando a sair. E aí depois meio que eu perco o timing aqui com eles. Eles estão, tipo, saindo desesperados daqui para assinar a lista de frequência. Pessoal, peço que todos que estão com a câmera fechada, por gentileza, se puderem abrir. Só se tiverem de toalha aí, não abram, pelo amor de Deus. Mas se todo mundo puder abrir a câmera, para a gente fazer esse último registro do encontro coletivo, dessa jornada incrível que foi, tá bom? Ninguém mais vai abrir a câmera, ninguém mais consegue? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, todo mundo sorrindo. Deixa eu ativar aqui o print. Eu vou tirar só mais uma para garantir. Calma aí. Tem aqui. Oi? Ah, não. Calma aí. Agora foi. Catrine me manda, gente. Sigam lá, @3bdelas, pegue meu contato. Eu vou sair correndo enquanto vocês terminam de tirar dúvida, porque eu estou fazendo xixi na calça. Beijo. Tchau, Até. pessoal. Boa Tchau, Tainá. sorte. Obrigada. Beijo, 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 beijo. Tchau, pessoal. Pessoal. Ai, deixa eu voltar aí. A lista não, a gente não está conseguindo assinar e não chegou no WhatsApp, não. Calma. Gente, é eu que respondo no WhatsApp. Eu tava tirando.